Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região. Agora com novos convênios. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes Campinas, que a partir de agora traz os destaques da nossa região dentro do Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, você que acompanhou o Jornal Gente, de volta amanhã, quarta-feira, às 8 da manhã, logo depois do Primeira Hora e com também informações na tela do Band News TV. Hoje, terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, uma semana mais curta para muita gente, semana com feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida na próxima quinta-feira, e nós vamos juntos até às 11h30 da manhã, destacando não só o que acontece por aqui, mas também olhar atento ao noticiário nacional e internacional que vem tomando conta também. Não poderia ser diferente em função dos conflitos em Israel. Eu sou Heitor Fredo e convido você a também participar conosco pelo WhatsApp 971021493, 971021493. Nossa edição de hoje com os trabalhos técnicos na mesa de som do Gilberto Sufi, no áudio que você acompanha em AM 1170 FM 85.7 e com a central técnica a cargo também das plataformas digitais Danilo Capucci. Você acompanha pelo portal bandmulti.com, pelo nosso canal do YouTube com imagens Rádio Bandeirantes Campinas e pelos aplicativos espalhados pela internet, entre eles o Band Play com todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Conosco, Tiago Prudente. Muito bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É isso aí, vamos lá. Uma terça-feira que começa com temperaturas mais amenas em Campinas, termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando neste momento 24 graus na cidade. Numa terça-feira que não tem previsão de chuva. Não há expectativa hoje para chuva na cidade. E é uma boa notícia porque Campinas ainda se recupera do temporal no último final de semana e hoje reabre os 25 parques públicos. Estão abertos já esses espaços depois de uma segunda-feira fechados para manutenção. Isso por conta de uma determinação passada pelo Estado, uma orientação para que chuvas acima de 80 milímetros em 72 horas resultem no fechamento dos parques, já que Campinas entra em estado de atenção. No domingo, choveu 82,8 milímetros. Só no domingo, a marca foi superior ao que é recomendado para o estado de atenção em 3 dias. Por isso, a recomendação foi seguida pela Prefeitura para o fechamento dos parques. Nós conversamos, inclusive, com o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, que vai trazer para a gente, nessa entrevista feita pelo repórter Everton Ramos, detalhes sobre essa decisão e mais outros trabalhos que vão seguir ao longo desta semana, porque ainda tem bairros que estão impactados com quedas de árvores, com obstrução de alguns trechos com quedas de galho e a manutenção da cidade fundamental, porque se hoje não tem previsão de chuva, o período chuvoso do verão está só começando. É um processo necessário por conta de uma orientação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que diz que quando nós tivermos 80 milímetros de chuva acumulado em 72 horas, acende a luz da atenção. A atenção significa o quê? Prestar atenção em áreas de alagamento, em quedas de árvore. E como os parques têm muita concentração de árvores, né? Em especial árvores de grande porte, nós decidimos então fechar para evitar possíveis acidentes.
É importante que a gente saliente que nós estamos vivendo tempos diferentes, tempos difíceis por conta do aquecimento global. Então nós deixamos de ter aqueles períodos de verão, outono, inverno e primavera, que eram muito bem regulados. Esse ano nós já tivemos verão no inverno, certamente teremos inverno no verão, ou seja, desregulou o clima. E junto com ele, chuvas excessivas que trazem muitos estragos para as áreas urbanas, né? Nesse sentido, a prefeitura, nesse momento, até por determinação do prefeito municipal, Dário Saad, determinou que a gente coloque todo o efetivo, que são 1.200 homens, incluindo aí 700 reeducandos, nesse trabalho de limpeza da cidade. Inclusive, também por determinação do prefeito, nós não vamos folgar o feriado prolongado. Quinta, sexta, sábado e domingo, essas equipes vão trabalhar normalmente para regularizar a situação, incluindo aí cerca de 60 árvores que caíram no domingo. É um problema recorrente em tempestades aqui no município, né? A gente está tendo muita queda de árvore, né, secretário? Não só no nosso município, né? Nós tivemos muita queda de árvore em Hortolândia, em Americana, Limeira chegou a 3 vezes mais quedas de árvore, né? São Paulo. Não é um problema de Campinas, é um problema do clima, né? E isso nos leva a rever necessariamente o plantio de árvores de grande porte nas cidades, né? É uma coisa que precisa amadurecer, mas nós temos que pensar nisso. Em relação ao efetivo que já está nas ruas, né? Como que está sendo feito esse trabalho? Eles foram primeiro para as regiões mais afetadas. Qual que é a expectativa de período? Porque não é uma limpeza, a gente mesmo andando pelas ruas, avenidas de Campinas, a gente encontra estragos um do lado do outro. E também não é uma coisa que em um dia eles vão conseguir, né, finalizar esse trabalho. Sem sombra de dúvida. Primeiro, nós estamos priorizando as grandes avenidas, os grandes corredores, como Princesa do Oeste, Norte-Sul, Orozimbo Maia, Pissarrão, que sofreu muito em toda a extensão, até o Curtume Cantúzio. Então, como prioridade, os grandes corredores, né? Que eu acredito que entre hoje e amanhã a gente deixe tudo em ordem. E a partir de quarta-feira, então, atender as ruas secundárias. O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, falando sobre os impactos do temporal no final de semana, que vem depois de uma chuva forte que também castigou Campinas entre quarta e quinta-feira. O secretário falava sobre o replantio de algumas dessas árvores e também repensar o plantio de árvores de grande porte em áreas urbanas. Campinas já tem um planejamento para plantar 3.000 árvores para compensar as espécies que caíram no temporal de quarta para quinta-feira, entre 4 e 5 de outubro. Essa lista ainda não conta com as mais de 80 árvores que caíram no domingo. Uma parte dessas 3.000 estão sendo planejadas para repor as 89 árvores que caíram nas regiões, principalmente do Jardim Bassoli, onde será destinado ao Parque Ecológico do Jardim Bassoli esse serviço. Vai ser construído o parque a partir do dia 16 no Campo Grande, já com algumas dessas mudas plantadas, e também outras mudas espalhadas pela cidade. Há uma lei, não é apenas uma vontade da Prefeitura ou do Departamento de Parques e Jardins ou da Secretaria de Serviços Públicos, mas há uma lei em que para cada árvore cortada você tem que plantar 25 mudas. Para cada espécie retirada, mais 25 árvores. Então, considerando que no temporal de quarta para quinta foram 89 árvores cortadas, a lei exige que 2.225 mudas sejam plantadas.
O que precisa, Tiago Prudente, é de um planejamento. Obviamente não dá para Campinas virar uma ilha de calor sem nenhuma arborização. O que não pode é simplesmente plantar mudas à torto e direito para cumprir a lei. Isso tem que ser planejado, isso tem que ser pensado e as espécies que ali serão plantadas também serem muito bem escolhidas para que no futuro quem estiver aqui no Manhã Bandeirantes, daqui 30, 40 anos, não esteja discutindo a queda de árvore plantada justamente nessa compensação. É preciso planejamento. A gente tem aí uma legislação já referente à reposição, né, ao replantio de árvores que caem, mas é preciso um planejamento e também atenção, né, às espécies que são plantadas, nos locais que são plantados. Eu acredito que a prefeitura já tenha esse controle, até porque me surpreende a fala do secretário ao dizer que é preciso repensar. Se é preciso repensar, quer dizer que o processo que existe hoje, então, não é eficiente de replantio? Eu fiquei um pouco em dúvida com essa fala do secretário. Não sei se você também ficou, Heitor, porque você descreveu já um processo que a prefeitura realiza com o replantio das árvores que caem nos temporais. E é preciso que esse replantio aconteça. Não só o replantio, mas a arborização, por exemplo, das regiões do Campo Grande e do Ouro Verde, que pesquisas já apontaram que são as áreas menos arborizadas da cidade. Então, não é só o replantio, é também a arborização de outros pontos da cidade, que essa arborização é muito importante porque ela ajuda a diminuir essa ilha de calor que a cidade acaba formando. Além disso, traz outros benefícios, só que é preciso também fazer a avaliação das espécies que são plantadas. Não sei se essa fala do secretário te chamou a atenção, mas eu fiquei em dúvida. Então, quer dizer que o processo que Campinas adota hoje não é eficiente? Pelo menos a sensação que deu é essa, porque já há um processo em curso, né? Sim, e que terá ainda a adição de mais mudas a serem plantadas a partir das quedas registradas no domingo. Esses números que eu dei, repito, são referentes às quedas dos dias 4 e 5, quarta e quinta-feira. Para domingo, mais 80 árvores, você multiplica por mais 25, então é um trabalho que tem que ser muito bem planejado, muito bem executado também. Enquanto isso, outras cidades da região também estão sentindo os impactos do temporal do último final de semana. Sumaré, por exemplo, decretou estado de emergência após famílias serem retiradas dos bairros cortados pelo Ribeirão Quilombo e também pelo Ribeirão Jacuba. O decreto, assinado pela prefeitura, determina que o trabalho seja feito em conjunto com várias secretarias para minimizar os riscos e solucionar os problemas causados pela chuva. Neste mês de outubro, estamos apenas no dia 10, Sumaré registrou o recorde histórico para esse período. Em 9 dias, foram 247,4 milímetros. Isso provocou diversos pontos de alagamento, afetou famílias no bairro São Domingos, também no Jardim Primavera, na Vila Diva, no Jardim Piceno, os pontos mais afetados da cidade, e ainda no assentamento Três Pontes. Nesta terça-feira, a boa notícia é que muitas famílias já estão voltando. A enchente atingiu 500 casas. A prefeitura esteve no local, nós acompanhamos esse trabalho para a realização da limpeza das ruas, da limpeza de cada residência, e algumas dessas famílias estão voltando nesta terça-feira. Muitas delas ficaram desalojadas, foram hospedadas em um salão paroquial, outras foram para casas de familiares, e o nosso repórter Guilherme Selegato acompanhou o drama dessas famílias e traz também um panorama da cidade de Nova Odessa, aqui na região metropolitana de Campinas. As ruas ficaram tomadas pela água do Ribeirão Quilombo. A segunda-feira foi dia de contabilizar os prejuízos. Para muitos moradores do Jardim Piceno, em Sumaré, a única alternativa foi esperar o nível de água baixar. Essas águas daí de cima vêm tudo para cá, né? Aí para tudo no baixadão aqui, é onde que dá enchente, né? Essa situação complicada. O pessoal sempre está sofrendo com essa situação aqui. A gente entrou aqui numa residência para mostrar para vocês a situação. A gente tem até um pouco de dificuldade de andar aqui, porque olha, realmente muita água, né? O nível
do Ribeirão que transbordou. E a gente vai conversar com uma das moradoras aqui, a Mirelle, que acordou hoje pela manhã, por volta das 6 horas da manhã, já sentiu essa água pelo pé. Foi uma situação muito complicada, né, Mirelle? Foi bastante complicado. A gente estava dormindo e quando a gente acordou, a gente colocou o pé no chão e já tinha água. E aí é que ele corre, né? Erguer as coisas, tentar salvar alguma coisa, mas o guarda-roupa foi o que não deu tempo de salvar, perdeu mesmo. Famílias ficaram ilhadas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Sumaré contaram com o apoio de outras equipes da região. Foram resgatadas 69 pessoas, equipes com balsa foram passando de casa em casa, retirando as vítimas que estavam em situação de risco. A água já estava na altura do peito, né? A chuva de 130 milímetros veio acompanhada de ventos fortes. Além dos alagamentos, a cidade também registrou queda de árvores e muros. Segundo a prefeitura, não houve desalojados. O Ribeirão Quilombo também transbordou em Nova Odessa. Pelo menos 10 famílias ficaram desalojadas e foram para a casa de parentes. Alguns bairros precisaram ser interditados. As cidades seguem em estado de atenção devido à possibilidade de novas chuvas. Obrigado, Guilherme Selegato. E ao longo do nosso Manhã Bandeirantes e ao longo da nossa programação, também na tela da Band Mais TV, nós vamos continuar atualizando os impactos da chuva de domingo. Hoje é terça-feira, mas ainda há muitos pontos com atendimento sendo feito pela Defesa Civil, alguns impactos ainda para a população, e a gente vai trazendo os trabalhos das equipes técnicas e também as ações do poder público em geral para tentar evitar que novas cenas como essa se repitam. Tiago Prudente, acredita que foi a última enchente de 2023? A pergunta é retórica, tá? Eu sei que a resposta é não. A última da primeira, né? Eu não sei nem como é que fala isso, mas... É aquela história, né? Eu acho que a gente é mais fácil fazer um bolão de quantas vezes a gente vai falar de enchentes nesses mesmos locais até o fim do ano. Infelizmente, é muito triste a situação dessas famílias todos os anos. 10 horas da manhã, 20 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Participe conosco pelo 97102-1493. Daqui a pouco a gente vai atualizar também a situação dos brasileiros que estão em Israel, porque neste momento um voo está a caminho do país para resgatar um grupo de brasileiros, e a gente vai atualizar direto de Brasília como está também essa negociação e o papel do Brasil numa tentativa de mediar a paz no Oriente Médio. Continue conosco, tem muita informação e prestação de serviço aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Este é o Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Conheci a De Pascoal, que sempre me avisa se é hora de trocar ou se não precisa. Bateria, não precisa. Suspensão, não precisa. Se não precisa, a De Pascoal avisa. Diagnóstico sem custo, qualidade sem igual. Revisão de segurança é na De Pascoal. Acesse depascoal.com.br e encontre a loja mais próxima. Revisão de segurança é na De Pascoal. No trânsito, escolha a vida. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Trânsito. Motorista em Campinas tem dificuldade na Avenida Senador Saraiva nas duas pistas nesse momento em função do excesso de veículos. A Avenida Francisco Glicério, no centro de Campinas, também registra tráfego intenso em toda a sua extensão. Motorista que puder evitar também neste momento a Irmã Serafina. Um acidente leve foi registrado, mas tem lentidão no trecho em função do atendimento aos motoristas. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RP Campinas 857. Segue a gente lá!
Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As novas regras para rótulos de alimentos no país entram em vigor a partir desta semana para produtos lançados há 1 ano. De acordo com a Anvisa, além de mudança na tabela de informação nutricional, devem ser adotadas alertas na parte frontal da embalagem sobre alguns nutrientes. O objetivo das normas é melhorar a clareza e a legibilidade dos rótulos dos alimentos e, assim, auxiliar o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes e adequadas às necessidades individuais. Os produtos terão que apresentar informações simples sobre os nutrientes com relevância para a saúde, como o alto teor de açúcar adicionado e a quantidade de gordura saturada e de sódio. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Este é o Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com Manhã Bandeirantes, são 10 horas 25 minutos. Você participa conosco pelo 971021493. O Adriano Vermelho escreve dizendo que nos últimos tempos, de forma epidêmica, temos que falar sobre tudo. As redes sociais, mais que permitir, quase nos obrigam a termos opinião sobre qualquer assunto, inclusive aquilo que não entendemos. Por isso somos agraciados com tantos absurdos. Agraciados, claro, ele coloca entre aspas. Tanto a esquerda quanto a direita aproveitam as notícias que mais repercutem e tentam manobrá-la, e manobrando essa notícia a ponto de imprimir e colocar a seus adversários uma retórica negativa para tentar surfar no que ele chama de onda de chorume. Veja, não é só aqui no Brasil. Mesmo assim, é tão baixo e sórdido quanto inevitável que essas práticas aconteçam nesses tempos cinzentos. Me arrisco a dizer, viu, Adriano Vermelho, que esse é o grande desafio dessa era. Como lidar com bolhas de informação, com bolhas de conteúdo, como lidar com desinformação e, acima disso, como não cair na tentação de querer se colocar sempre numa opinião que às vezes não envolve determinado assunto. Isso vale muito para o que estamos vivendo em relação aos conflitos em Israel após os ataques terroristas do Hamas. Mas para a gente focar em informação neste momento, um grupo de brasileiros chegou ao aeroporto de Tel Aviv, em Israel, na manhã desta terça-feira, para embarcar no voo da Força Aérea Brasileira. Isso é parte da operação de repatriação de brasileiros que estão em áreas de conflito no Estado de Israel e também um resgate que vai ser realizado na região da Palestina. 3 moradores de Sorocaba estão entre os brasileiros. Eles fazem parte de um grupo de turistas. Esse grupo foi a Israel para celebrar uma festa religiosa, estava hospedado ao lado de um hotel militar em Jerusalém
e não conseguia passagem para retornar ao Brasil. Mas esse é apenas o primeiro grupo. Há outras listas de brasileiros também aguardando a confirmação da Força Aérea Brasileira para a retirada dos nossos compatriotas que voltem para o país o quanto antes. Vamos a Brasília. A Gabriela Veras está acompanhando esse trabalho da Força Aérea Brasileira e da diplomacia do país para tentar resgatar os brasileiros em Israel. Gabriela, bom dia para você. Ótimo dia a você também, bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. É exatamente isso, 2 dessas aeronaves que estão destinadas para essa operação já estão aí nos trabalhos, indo aí em direção ou à Europa, ou ali a Roma, na Itália, ou a Tel Aviv. Aquela primeira aeronave, o primeiro KC-30, que chegou aí, que saiu daqui do Brasil, na realidade, no domingo, já está indo agora em direção a Tel Aviv resgatar o primeiro grupo de brasileiros. De uma forma geral, mais de 2.000 pessoas preencheram ali um questionário, enfim, um requisito ali para demonstrar interesse em sair de Israel neste momento de conflito. Então, a Força Aérea Brasileira, o governo federal de uma forma geral, eles vão fazer 2 operações. Uma que está durando toda essa semana, que começou no domingo com a ida desse primeiro KC-30 e fica, portanto, até sábado, todas essas aeronaves, essa destinação dessas aeronaves, e a outra a operação vai acontecer na próxima semana, exatamente para resgatar as outras pessoas que ainda não tenham conseguido embarcar. Vamos lá, são 2 aeronaves neste momento que já estão em operação. O primeiro KC-30 já segue em direção a Tel Aviv, o segundo KC-30 já está em Roma, na Itália, aguardando exatamente a liberação para esse segundo voo para chegar aí em Israel para resgatar mais esse grupo de brasileiros. No total, como eu disse, mais de 2.000 pessoas demonstraram interesse, 2.200 pessoas demonstraram interesse em voltar aqui ao Brasil. Uma lista de prioridade já está sendo criada no momento, primeiramente aquelas pessoas que moram aqui no país, depois as pessoas que não têm passagens aéreas, que ou foram canceladas ou não têm passagens ali num curto prazo. Num total, essa operação de repatriação da Força Aérea Brasileira do governo federal tem a seguinte previsão: o primeiro avião, o primeiro KC-30 chega em Brasília com 210 passageiros, chega quarta no Galeão com 210 passageiros, na sexta também chega em Guarulhos com outros 60 passageiros e também na sexta-feira outra aeronave com outros 210 passageiros. Até sábado a expectativa é de repatriação de 900 brasileiros. Por isso que eu disse que outras operações vão acontecer também na próxima semana, exatamente porque são mais de 2.000 pessoas querendo retornar ao Brasil e nesta primeira semana tem vaga ali inicialmente somente para 900 pessoas. Obrigado, Gabriela Veras. O Itamaraty confirmou a primeira morte de um cidadão brasileiro na guerra entre Hamas e Israel. Isso foi confirmado hoje pela manhã. Hanani Glazer, natural do Rio Grande do Sul, tinha 24 anos. Era um dos brasileiros em uma rave nas proximidades da faixa de Gaza quando Hamas invadiu a região. O gaúcho chegou a prestar serviço militar nas Forças de Defesa de Israel, estava com a namorada e um amigo no momento da invasão. Amigo esse, Rafael, que inclusive você ouviu no jornal Gente de ontem, depoimento dele ao vivo, contando, entre outros detalhes, que ele teve que se fingir de morto dentro de um bunker até a chegada do exército israelense para fazer o resgate, já que muitas pessoas ali morreram e ele encontrou essa solução para que os terroristas passassem despercebidos por ele. No caso do brasileiro morto, o Hanani, há inclusive um vídeo que ele gravou dentro do bunker, que você também já acompanhou aqui na nossa programação. Ele relatou cenas de filme, disse que começou uma guerra, pelo menos a gente está em um bunker seguro, mas depois esse bunker foi invadido por membros do Hamas, a namorada e o amigo sobreviveram, mas ele estava ainda considerado foragido. O presidente Lula compartilhou a confirmação da morte nas redes sociais, prestou condolências à família, publicou inclusive no Twitter um texto dizendo isso.
O texto diz o seguinte, vou trazer aqui na íntegra para você que está nos acompanhando. O presidente Lula prestou condolências, disse: o governo brasileiro tomou conhecimento com um profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro, colocou o nome dele, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigos e amigas de Hanani, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis. O Brasil, deixa eu trazer a reportagem da Carolina Vilela, que vai ao encontro desse papel que o Brasil tenta fazer nesse momento de uma mediação de paz. Até porque o país é, neste momento, o líder, o presidente do Conselho de Segurança da ONU. Nessa liderança rotativa, cabe ao Brasil, nesse momento, pelo menos tentar fazer um encontro entre as nações, entre as grandes potências, para chegar a um diálogo. E pelo menos é isso, nos bastidores, que o Brasil tem demonstrado fazer. A Carolina Vilela conta pra gente mais detalhes dessa mediação. O ataque terrorista do Hamas e a reação dura de Israel acontecem no período em que o Brasil ocupa por um mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. No primeiro ato, a delegação brasileira tentou e não conseguiu aprovar uma resolução condenando os ataques do Hamas a Israel. Não houve consenso. Outras reuniões podem acontecer. Na avaliação de diplomatas, as boas relações do Brasil com Israel e também com os palestinos podem facilitar possíveis negociações. Em 1947, o então chanceler brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a Assembleia Geral da ONU, que levou à criação do Estado de Israel. Em nota divulgada, o Itamaraty reiterou o compromisso com a solução de 2 estados, com um Estado palestino economicamente viável, convivendo em paz e segurança com Israel. O ministro das Relações Exteriores reforçou o apelo pelo fim da violência na região. Em um evento na Indonésia, Mauro Vieira afirmou que o Brasil vai buscar em organismos internacionais o diálogo pela paz. In order to avoid further escalating the situation. 2 brasileiras seguem desaparecidas. Bruna Valenu, de 24 anos, ela é do Rio de Janeiro, mora desde 2015 em Israel. Uma irmã de Bruna confirmou o desaparecimento da jovem nas redes sociais. Ela estuda comunicação e sociologia na Universidade de Tel Aviv e em uma publicação a jovem havia dito que estava desenvolvendo habilidades em marketing e redes sociais. A Bruna também foi instrutora de tiro das Forças de Defesa de Israel durante 2 anos, entre 2018 e 2020. Trabalhou ainda com vendas em uma empresa de seguros em Israel. A outra brasileira desaparecida é a carioca Carla Stelzer, de 41 anos, mora em Israel há 11 anos. O Itamaraty não divulga o nome de desaparecidos, mas quem confirma o sumiço de Carla é a própria família através das redes sociais, já que ela estava no festival de música em que foi atacado pelo Hamas. Os familiares, amigos relatam que Carla enviou um áudio a uma amiga dizendo que estava com pelo menos outras 3 pessoas e foi o último relato dela no país. A mãe de Carla confirmou nas redes sociais o desaparecimento da filha, disse que estava acompanhada do namorado, o israelense Gabriel Azulay, que também está desaparecido. A agonia também é muito grande de quem mora no Brasil e tem familiares em Israel e na Palestina. O Tiago Prudente, inclusive, conversou com algumas dessas famílias para entender a aflição do lado de cá, o desespero pela falta de informação num período de guerra, e a gente traz esses relatos e essa reportagem. Um único desejo. Os palestinos querem a paz, os palestinos não querem morte de nenhum dos lados. E eu não quero, como judia, eu não quero como uma pessoa que tem familiares em Israel, e eu não quero como cidadã brasileira, eu não quero como ser humano que sou, mais uma guerra que dure no mundo. O Brasil é lar para quase 12 milhões de árabes e descendentes. 200 mil são palestinos. A comunidade judaica tem 120 mil pessoas no país. A maioria
aqui em São Paulo. A comunidade judaica e árabe no Brasil enfrentam o medo e a incerteza sobre o futuro. O Newton é judeu e a família está vivendo a 60 quilômetros da faixa de Gaza. Além dos familiares morando perto da faixa de Gaza, os filhos e netos são reservistas do Exército, que estão agora convocados para participar da guerra. Mesma situação de milhares de palestinos. Todos nós temos parentes. Eu tenho, todo mundo. Todos nós estamos aflitos porque nós temos uma ideia, uma percepção, uma suspeita de que esse será, caminha para ser, pode caminhar para ser, o maior banho de sangue da história da Palestina. A comunidade árabe no Brasil teme que com o conflito cresçam os casos de discriminação. Em todo o país, entidades judaicas condenaram os ataques. Em Brasília, a bandeira de Israel foi projetada no prédio do Senado Federal. E tudo o que as comunidades querem é a paz. Exatamente a palavra que iluminou o Cristo Redentor na noite desta segunda-feira, não só em português, mas em diversas línguas. Um pedido e a esperança para o Oriente Médio. Reportagem que o Tiago Prudente preparou para o Grupo Bandeirantes de Comunicação, exibida ontem também no Jornal da Noite, com relatos importantes, Tiago, para mostrar que o drama de uma guerra ele é muito amplo, muito complexo, e há, nesse momento, brasileiros também agoniados com a situação de familiares, de amigos, de pessoas do seu mesmo povo e com medo de viverem as represálias de algo que eles nada têm a ver por aqui. Esse é um ponto muito importante. Eu fico imaginando a aflição. Por exemplo, eu estou acompanhando nesse momento, a faixa de Gaza está sendo bombardeada nesse momento. Então, pela TV, você acompanha, nesse momento, mísseis atingindo a faixa de Gaza. Para quem tem parentes na faixa de Gaza, imagina a aflição. Para quem tem parentes em Israel, imagina a aflição. Ao mesmo tempo, há também essa preocupação. Por exemplo, a comunidade árabe tem um medo de um aumento de discriminação devido ao que está acontecendo lá. E se isso acontecer, é por pura ignorância e desconhecimento do que está acontecendo no Oriente Médio. Isso tem que ficar muito claro. As pessoas não têm que sofrer discriminação nenhuma. O que está acontecendo no Oriente Médio é uma guerra contra uma organização criminosa, que é o Hamas, uma organização terrorista que controla a faixa de Gaza. Então isso tem que ficar muito claro. Os civis que moram na faixa de Gaza, nada tem a ver com isso. Os mais de 2 milhões de palestinos que moram numa faixa de 365 quilômetros, a área mais densamente populosa do mundo, que vivem em situações complicadíssimas, com um índice de desemprego de 48% entre a população. Entre os mais jovens, de 18 a 25 anos, o índice de desemprego é de 68%. Então a gente tem que lembrar que a faixa de Gaza é uma região que está espremida ali. Ela tem 3 postos de controle, as pessoas não podem sair quando querem da faixa de Gaza, não é assim que funciona. Então é uma situação muito complicada. Eu falo que abordar esse tema é um tema muito complicado. O que a gente precisa condenar os ataques do Hamas, que são ataques terroristas a civis, mas a gente tem que lembrar também que Israel sustenta uma situação com os palestinos muito complicada e de desrespeito aos direitos humanos. Então, é o que eu digo, essa história é muito complicada e ninguém pode simplesmente fazer um comentário simplista sobre isso. E antes de falar sobre isso, Heitor, eu tive que pesquisar muito. Eu já gosto muito da história do Oriente e da Ásia, então já era uma história que eu conhecia. E não é uma história, essa guerra que a gente vê agora, essa disputa que a gente vê agora, não é algo que começou em 1947 com a ONU definindo o Estado de Israel. É uma situação muito complicada. E só para os ouvintes terem noção sobre isso, no Grupo Bandeirantes a gente tem o Moisés Abinovich, ele que é jornalista, já foi correspondente há muito tempo, conhece muito bem a região, Israel. Ele fez o seguinte relato: ele estava por lá e entrevistou um oficial palestino, isso já há algum tempo, perguntando se ele tinha direito ali à terra, como é que ele via. Aí ele apontou pro Moisés e falou assim: olha,
meu pai está enterrado aqui, meu avô está enterrado ali, meu tataravô está enterrado ali, meu bisavô está enterrado ali, meu tataravô está enterrado aqui. Essa terra nos pertence, os palestinos. Aí ele foi perguntar para o oficial de Israel, falou, olha, os palestinos disseram, olha, os familiares deles todos estão enterrados aqui, então a terra pertence a eles. Aí o israelense virou, ó, mas Abraão, tá vendo aquele símbolo lá? É do nosso patriarca, Abrão, que chamava Abrão, depois chamou Abraão na Bíblia. Tá ali. Então essa terra também nos pertence. E detalhe, né? Os mesmos patriarcas, né? Das duas famílias, dos dois povos, Abraão é patriarca dos dois povos. E aí? Como é que resolve essa situação? A única coisa que é essencial e a gente precisa entender é que são dois povos que estão condenados a viver juntos. Ou eles entram no entendimento, na criação de dois estados, ou a paz nunca vai existir. Esse é um ponto fundamental. Eu ouvi muitos comentários dizendo que enquanto houver palestinos ou grupos palestinos de terrorismo, que no caso é o Hamas, que pedem a extinção de Israel, a paz nunca vai existir. Eu também falo, enquanto houver, porque há grupos em Israel que também não aceitam a existência da Palestina, inclusive grupos de extrema-direita em Israel, a paz não vai existir. Então, é um ponto importante, é preciso entender, vai ter que haver convivência. Os dois povos estão condenados a conviver juntos. Não há outra solução. Não há outra solução. E paz passa pela igualdade das duas nações. E esse é um ponto muito importante que a gente tem que destacar aqui. E os palestinos nada tem a ver com os ataques terroristas que estão lá. É um grupo que faz esse ataque, que é o grupo Hamas. Então a gente tem que deixar isso muito claro, que as pessoas querem generalizar. Não se pode generalizar. E é preciso entender o contexto, é preciso entender o que está acontecendo lá. Agora vamos aguardar, né, Heitor? E eu só fico preocupado se Israel invadir Gaza mesmo por terra, como está se planejando, vai ser um banho de sangue, e um banho de sangue de civis. A última vez que Israel invadiu a faixa de Gaza por terra, foram quase 3 mil mortes. Sabe quantos civis mortos? Mais de 2 mil. E o que essa população tem a ver com isso? Por que essa população tem que sofrer por causa de ataques terroristas feitos pelo Hamas? É algo a se pensar e é muito sério isso. O ouvinte participa conosco pelo nosso WhatsApp 971021493. Bom dia a todos, Didi Alê. Eu gostaria de repercutir um pouquinho a fala do Tiago de ontem sobre o posicionamento do Brasil, aos assuntos, as coisas que estão acontecendo lá, o ataque do Hamas, enfim. Tiago, eu acho o seguinte, o governo pode até ter a neutralidade de sempre, só que não pode deixar de repudiar a violência. Ontem nós tivemos depoimento lá, no programa anterior a vocês, o cara ficou preso, 5 bunker, enfiaram gás para tentar matar, e graças a Deus ele não foi a óbito. Hoje temos uma pessoa que foi a óbito devido à mesma coisa. O governo Lula tem que soltar uma nota de repúdio. E isso não tira a neutralidade. Repúdio à violência. Isso não tira a neutralidade do governo. Grande abraço a todos e dia ler. Vou repetir a nota que foi divulgada hoje nas redes sociais do presidente Lula, 8h20 da manhã, após a confirmação da morte do brasileiro Hanani Glazer. O governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigos e amigas de Hanani, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis. Isso foi feito após ser compartilhada a nota do Itamaraty,
que confirma a morte do brasileiro, primeiro caso confirmado de um brasileiro morto no confronto em Israel. Lembrando que ainda há 2 brasileiras desaparecidas, Tiago. Tem um ponto. Eu acho que o DJ Ale, ele não viu a nota toda, porque já no sábado o governo brasileiro repudiou os ataques terroristas. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a repudiar os ataques terroristas. A primeira nota do Itamaraty, do governo brasileiro, repudia os ataques terroristas e pede o diálogo. E pede que acontecesse ali um cessar-fogo para evitar o crescimento da escalada de violência. Mas o governo brasileiro repudiou. Eu não sei se o DJ Ale não viu a nota, mas a primeira nota do Brasil foi de repúdio aos ataques terroristas do Hamas. O que o governo brasileiro faz, que é diferente, por exemplo, do posicionamento dos Estados Unidos, é de simplesmente chegar e falar, olha, Israel vai atacar e nós vamos dar todo o apoio. O que o Brasil está tentando é uma negociação para que as hostilidades acabem e que consiga ser feita uma negociação, porque há um risco muito grande. Israel invadindo a faixa de Gaza, nós vamos ter um banho de sangue. Isso é muito claro. Se você olhar a geografia da faixa de Gaza e conversar com qualquer especialista relacionado a ações militares, eles são unânimes. Vai ter um banho de sangue. Vai ter um banho de sangue e banho de sangue de civis, porque o Hamas vai colocar essa população na frente. E aí? Quem vai se responsabilizar por isso? Isso também é um crime de guerra. Israel vai cometer um crime de guerra, como também quando ataca prédios civis na faixa de Gaza, que morrem milhares, e não é de agora, comete um crime de guerra. Então, não é uma situação tão simples. A gente não pode simplesmente achar que a vida de palestinos são descartáveis, que a vida de israelenses são descartáveis. Há uma desumanização nessa história de ambos os lados, tanto de israelenses quanto de palestinos, porque parece que as vidas são descartáveis. Eu lanço um míssil, mato milhares e acabou. É por isso mesmo? Não, não é assim, não se pode. Então eu retomo aqui e destaco. Eu acho que o posicionamento do governo brasileiro está correto. Repúdio aos ataques terroristas, que são ataques aos civis, que já foi feito no primeiro dia, e a proposta de diálogo para se negociar a paz. Então é preciso automaticamente se tomar esse ponto. Agora, será que o combate militar ao Hamas vai surtir algum efeito? Vai ter algum efeito? Esse é um ponto que a gente precisa destacar. Ou será que iniciar as negociações para fortalecimento do Estado palestino não é a melhor forma de enfraquecer esses grupos terroristas? É isso que tem que se pensar. Primeira publicação feita pelo presidente Lula de forma oficial foi no sábado, 12h56, com o texto: "Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU. Conclamo a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados." O ouvinte Luiz Roberto Siqueira, ele nos envia aqui o vídeo de uma reportagem do ano passado, do final do ano passado, a respeito de uma publicação feita pelo Hamas parabenizando a vitória de Lula nas eleições de 2022. Isso aconteceu de fato. No dia 31 do mês de outubro do ano passado, uma publicação no site oficial do Hamas dizia o seguinte, um texto afirmando que Bassim Naim, membro do comitê executivo do grupo, considerou que a eleição de Lula
seria uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo, particularmente o povo palestino, pois ele é conhecido por seu forte e contínuo apoio aos palestinos em todos os fóruns internacionais. Na publicação, ainda está escrito que ele espera que o presidente Lula mitigue todos os efeitos do apoio ilimitado ao Estado de ocupação israelense. Importante deixar claro que o presidente Lula nunca deu qualquer declaração apoiando o Hamas, ou sequer agradecendo a essa publicação que foi feita nas redes sociais. Mas nesse momento, esse assunto vem à tona, principalmente com as redes sociais. 3,5 milhões de interações já foram feitas no Facebook, no Instagram, no TikTok e no X, que é o antigo Twitter, com a associação do nome de Lula ao nome do Hamas. A busca mais comum neste momento é Hamas parabenizou Lula. Isso começou depois de uma publicação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no Twitter, feita também na sexta-feira, às 11h37, no sábado, no dia do início do ataque terrorista, 11h37 da manhã, Bolsonaro escreveu: pelo respeito e admiração ao povo de Israel, repudio o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva quando o TSE o anunciou vencedor das eleições de 2022. Fundado em 1948 por deliberação da ONU em 47, em sessão presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, Israel é um país irmão com profundos laços culturais e religiosos com o nosso povo. E segue a nota com um posicionamento pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de Bolsonaro, outros políticos, como o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, compartilhou o vídeo em que o pai leu uma nota sobre o caso junto da legenda: oremos por Israel e oremos para que a paz reine na região. Todo o nosso repúdio ao ataque feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Lula nas eleições. Isso foi seguido por Eduardo Bolsonaro, deputado do PL de São Paulo, Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro e outros políticos ligados ao bolsonarismo. Então, o que se tem de fato é uma nota foi publicada no dia das eleições pelo Hamas, no site do Hamas. A associação daí para frente do que acontece em Israel com o governo brasileiro é uma narrativa política da extrema-direita, Tiago Prudente. Isso aí é uma bobagem, para falar a verdade. É uma bobagem das pessoas que não entendem porcaria de nada do que está acontecendo no Oriente Médio. Eu estou sendo bem grosso mesmo, porque é um absurdo fazer esse tipo de politização. E a gente desmente essa fake news basicamente estudando história. Vamos lá. O Hamas é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, e por alguns outros países. Mas tem muitos países que não consideram o Hamas um grupo terrorista. Aí você vai falar, como assim? Bom, tem que estudar a história de fundação do Hamas. O Hamas, além do braço armado, ele agia politicamente na Palestina. Tanto que em 2006 tinha muitas cadeiras no parlamento palestino. Dito isso, muitos países não reconhecem o Hamas como um grupo terrorista. Reconhecem que ele faz ataques terroristas, como fez, mas não é um grupo terrorista. É complicado, porque é preciso entender geopolítica. Por exemplo, o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, que tanto fala aí, governou o país por 4 anos. Alguém sabe o que o Brasil considera, como o Brasil considera o Hamas? Você sabe, Heitor, como o Brasil considera o Hamas? O posicionamento oficial não é de entender como um grupo terrorista. Então, se o presidente Jair Bolsonaro é tão empenhado nisso, por que ele não mudou o posicionamento do Brasil? Bom, concluindo. Noruega, Suíça e outros países do mundo, que são países negociadores da paz, também não reconhecem o Hamas como um grupo terrorista. Por quê? Porque esses países são países negociadores, que entendem que ao adotar essa postura, eles fecham os canais de comunicação para uma negociação. Então, vamos parar com essa história, com essa politicagem narrativa mesmo da extrema-direita, e focar no assunto principal, que é
pessoas que estão morrendo no Oriente Médio, israelenses e palestinos, por essa guerra. E esse tipo de narrativa não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Então, a gente tem que ser claro e objetivo com esses assuntos. É por isso que eu estou sendo direto e objetivo. Então, o que estão fazendo é simplificar um assunto que não é simples. E se condenava-se tanto o Hamas, por que não mudou o status do Hamas para grupo terrorista? É muito fácil chegar agora e ficar criticando. Então é politicagem, basicamente isso. Ninguém está interessado com a paz de Israel, não. Isso é politicagem para ficar ganhando em cima de a morte dos outros, que é basicamente isso que está acontecendo no Oriente Médio nesse momento. Então é preciso consciência, é preciso sensatez e é preciso, acima de tudo, entender de história para a gente saber do que a gente está falando. E não é só o Brasil que não coloca como... ou não colocava, né? Porque agora as coisas tendem a mudar com a nova geopolítica, mas a classificação do grupo palestino Hamas como terrorista sempre dividiu a comunidade internacional. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália, as nações da União Europeia classificam o Hamas como uma organização terrorista. As manifestações no fim de semana, após os ataques do Hamas no sul de Israel, praticamente todos esses países voltaram a chamar o Hamas de grupo terrorista. O Brasil e nações como China, Rússia, Turquia, Irã e Noruega não adotaram essa classificação. Assim como a ONU também não utilizava até então essa mesma denominação. Em dezembro de 2018, o Brasil votou a favor de uma proposta dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU que condenava o Hamas pelo uso de foguetes contra Israel, exigindo que o grupo renunciasse à violência. O discurso na Assembleia, na ocasião da votação, a embaixadora americana disse que o Hamas representava um dos casos mais feios de terrorismo do mundo. O texto recebeu 87 votos a favor, 57 contra e 33 abstenções. Então foi um primeiro momento ali, estamos falando em final de 2018, portanto o governo da época era de Michel Temer, com o Brasil se associando mais proximamente a um país que considera oficialmente o Hamas como um grupo terrorista. A Noruega não classifica o Hamas como entidade terrorista, por exemplo, é uma outra nação que também não utiliza esse termo, mas repito, tudo vai mudar a partir do que nós estamos assistindo agora. E isso também tende a ter uma mudança com o governo brasileiro. Atualmente, com as mudanças que vão sendo feitas conforme a guerra vai avançando, conforme novas informações chegam do conflito. O que eu entendo que é prioridade do governo nesse momento, e que eu acho que tem que ser prioridade, é retirar os brasileiros que de lá estão. É dar proteção aos brasileiros que estão em Israel e na faixa de Gaza, informação aos familiares que aqui estão, trazer o máximo possível do Estado, da máquina pública, para proteger a população brasileira lá e aqui, com os brasileiros que aqui estão agoniados, com familiares lá também. Depois se discute o próximo passo. Prioridade agora é salvar o cidadão brasileiro do meio do conflito armado, Thiago. Essa tem que ser a prioridade do governo brasileiro nesse momento. E aí a gente está nessa atividade de repatriação. Lembrando que a maioria das pessoas que estão sendo repatriadas, serão repatriadas, né? São brasileiros que estão a turismo em Israel. A gente também tem brasileiros na faixa de Gaza que estão sendo retirados. O governo está armando toda uma estratégia para conseguir retirar eles por terra pelo Egito, porque não tem como sair de avião da faixa de Gaza. Então vão caminhar até a fronteira com o Egito para tentar sair pelo Egito. Então tem todo esse trabalho e essa tem que ser a prioridade, porque tem muitos brasileiros que têm aí a dupla nacionalidade e moram em Israel e não vão voltar para o Brasil. Eles já têm um lar lá e muitos estão, inclusive, são reservistas do exército israelense e foram convocados. Nesse momento, Heitor, é mais um ataque à faixa de Gaza nesse momento. A gente está vendo confronto aí, mísseis sendo lançados da faixa de Gaza e mísseis atingindo a faixa de Gaza, para a gente ver a intensidade do confronto nesse momento na faixa de Gaza. Uma situação complicada. Quanto às negociações de paz, o Brasil adota
tem uma postura muito firme sobre a questão de 2 estados, o Estado de Israel e o Estado palestino, inclusive com as fronteiras que foram estipuladas pela ONU, fronteiras essas de 1947, que parte delas não são respeitadas por Israel hoje, que tem assentamentos em regiões que seriam da Palestina. Então o Brasil faz essa defesa nesse momento de 2 estados. Inclusive o Brasil é um dos mais importantes negociadores para tentar chegar a um acordo. Mas é muito difícil, não é algo muito fácil, é algo muito difícil. Tem muitos grupos que se negam a aceitar a existência do outro. Então é uma situação muito complexa. Então é por isso que eu falo aqui mais uma vez, gente, sem politizar, sem trazer isso para a realidade brasileira, porque isso não se aproxima nem um pouco da nossa realidade. Não se aproxima nem um pouco da nossa realidade. Nós não sabemos o que essas populações sofrem, nós não temos nem ideia do que os palestinos sofrem, do que o medo de quem mora em Israel com os mísseis que são lançados. Então, é fazer politicagem em cima da morte dos outros. Eu vou repetir isso. É fazer politicagem em cima de guerra. Então a gente tem que parar com isso. O Brasil é um país neutro, que sempre adotou essa postura, e a gente tem que buscar a paz. Esse é o melhor caminho, o diálogo e a paz. Não importa quem é o presidente de plantão na hora. O Brasil, essa é uma postura que o Brasil sempre adotou e tem que continuar adotando. Buscar a paz para que a gente tenha estabilidade no mundo. Porque não dá, né, Heitor? Acho que ninguém quer a morte de ninguém. E uma vida vale como 1000 vidas. Uma vida também é importante. Nesse momento, acho que a gente já está chegando a 1.500 mortes nessa guerra. E sem dúvida nenhuma, a maioria das mortes são de civis. Pelo menos os 80% são de civis. A Rose, final do telefone 6937, escreve: Tiago, é uma vergonha o Brasil não reconhecer o Hamas como um grupo terrorista. Estão esquecendo dos homens bombas? A postura desse grupo é de crueldade e terrorismo, sim. A Sandra Caruso escreve: bom dia, eu entendi bem, quem captura civis, crianças, mulheres, torturam, estupram, usam como mercadoria de troca, é o quê? É terrorista, Sandra. São ataques terroristas que estão sendo realizados. O que é importante deixar claro é a separação do que é Hamas e do que é Estado da Palestina. Um grupo terrorista é uma situação que precisa ser controlada e ter uma resposta dura, diferente de você atacar uma população civil que também nada tem a ver. Esse é um ponto que acho que todos nós concordamos, independente de qualquer posicionamento político, acho que nesse ponto todos nós concordamos. Quanto ao posicionamento oficial do país, isso é algo que vem de anos de discussão com o Itamaraty e que certamente vai ter uma revisão não só aqui, mas em outros países do mundo. Mas a prioridade nesse momento tem que ser o resgate dos brasileiros e, principalmente, trazer de volta quem está nesse momento correndo risco sério lá no conflito, Tiago. É que as pessoas precisam entender o seguinte: considerar o grupo terrorista ou não é muito importante para que os países consigam ter um diálogo. Vamos pegar a Noruega, que é um país super avançado, que é um exemplo de país de primeiro mundo. A Noruega também não considera o Hamas um grupo terrorista. Não quer dizer que o governo ache que o que ele faz não são ações terroristas. É o seguinte, é que é preciso esse tipo de posicionamento para abrir diálogo. Esse é um ponto importante, porque nesse momento o que os países estão tentando é evitar um banho de sangue de civis. Esse é o ponto central. Então, para que as pessoas entendam, geopolítica nem sempre é muito clara. Às vezes você tem que agir de algumas maneiras para conseguir abrir diálogo. É por isso que esses países não consideram. Tem países que não consideram o Hamas um grupo terrorista por questões ideológicas, como por exemplo o Egito. Ou a Rússia, por exemplo. Mas a Rússia, por exemplo, tem uma boa relação com Israel também. As pessoas não sabem disso, mas a Rússia tem uma boa relação com Israel. O Brasil também tem uma boa relação com Israel. Então, é mais uma questão
de posicionamento geopolítico para conseguir abrir diálogo com os diversos grupos e tentar chegar a uma solução, do que propriamente dito. O Brasil não condena, tanto que o Brasil condenou os atos terroristas, condenou e foi um dos primeiros países a fazer isso. Inclusive o Brasil sugeriu no Conselho de Segurança da ONU a condenação do Hamas pelos ataques terroristas, que foi vetado provavelmente por China e Rússia essa condenação do Hamas. Então a gente tem que entender isso. Geopolítica nem sempre é preto no branco, ela tem muitas nuances, e o Brasil anda nessas nuances para conseguir abrir diálogos entre esses grupos. Para a gente fechar aqui esse assunto, o Celso Santos escreve dizendo que a situação de Israel e da Palestina é bem complicada, a solução do impasse é difícil e é importante lembrar que há pessoas inocentes de ambos os lados. O governo faz bem em condenar os ataques às vítimas civis e inocentes, e gostaria de lembrar ao Tiago Prudente que não é só a direita e a extrema-direita que estão distorcendo a situação, mas também há na esquerda muita distorção, toada insana nas redes sociais. Até quando vamos viver nessa polarização doentia? Tá difícil, é o que escreve o Celso Santos. Condenável também, né, Heitor? Super condenável também a extrema esquerda, quem quer que seja, utilizar a guerra para politicagem, né? O Adriano Vermelho diz, narrativa por narrativa, vemos que Bolsonaro, que se diz tão defensor do Estado em Israel, mas faz reunião com pompa e circunstância, até com foto para a posteridade, de membros de partidos de direitas fascistas e antissemistas alemães e americanos, no final todos têm seus calcanhares de Aquiles. Apontando aqui, portanto, o ouvinte, o Adriano Vermelho. Agradecer aqui também a participação do José Rodrigues, comentou a respeito do nosso outro ouvinte, o DJ Ale. Ele disse: DJ Ale não consegue ser isento, necessita criticar o governo do presidente Lula, mesmo quando o governo age de forma correta. Crítica pela crítica. Está dizendo em relação ao posicionamento do nosso ouvinte, o DJ Ale, sobre a postura do governo, na opinião dele, tímida. Ele acha que poderia ter sido mais enfático logo no primeiro posicionamento o presidente Lula. Uma última mensagem de áudio e na volta a gente gira os assuntos aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, paladinos da Bandeirante. Eu gostaria de dar um palpite sobre essa guerra de Israel. Eu acho que a guerra de Israel é uma questão de DNA. Ali todo mundo se odeia. Agora, voltando à guerra da Ucrânia, eu acho que dessa vez o maior protagonista da guerra da Ucrânia nada mais é do que a OTAN. A OTAN, com seus armamentos que geram um grande ganho na economia, tipo Estados Unidos, eles alimentam essa guerra fria, porque ali existe um jeito de movimentar a economia deles. E o Brasil, que está de fora disso, querendo a paz, é o que menos tem importância nessa hora. Muito obrigado pela atenção. Um abraço, José Luiz Furlan, Campinas. Muito obrigado, Furlan. E depois do intervalo tem operação da Polícia Federal em Campinas e o Gustavo Gimenez já está conosco para trazer detalhes do que está sendo apurado. Tem ainda informações sobre também os reflexos da chuva nesse final de semana, ainda impactando muitas cidades do nosso interior de São Paulo, e a preocupação em Capivari, porque o rio voltou a subir e falta muito pouco para a marca de transbordamento. O intervalo é rápido, na volta tem mais informação e prestação de serviço. Este é o Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região. Agora com novos convênios. Ferramentas elétricas novas e seminovas em ofertas imperdíveis para você. Isso mesmo, anote aí. Dias 20 e 21 de outubro na Eletrotec teremos um evento especial oferecendo a você a chance única de adquirir ferramentas por um preço imbatível. E tem mais, são 2 dias de descontos, ofertas, jogos de adivinhação e a presença da Makita com lançamentos e demonstrações. Não perca essa oportunidade. Saiba mais em eletroteccampinas.com.br. Eletrotec, tudo em ferramentas.
Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E o advogado ambiental e candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. anunciou a sua candidatura independente à presidência, encerrando oficialmente o seu esforço para derrotar o presidente Joe Biden nas primárias democratas, em favor de uma candidatura remota às eleições gerais. O anúncio de Kennedy ocorre várias semanas após especulações sobre o seu futuro nas eleições de 2024. Inclusive, na semana passada foi dado o resultado de campanha presidencial de Kennedy, onde foi divulgado os resultados de uma sondagem que realizou para testar a força dele numa hipotética corrida a 3 entre Biden e também o antigo presidente Donald Trump. Candidatos independentes e de terceiros partidos lutaram no passado para obter apoio substancial nas eleições presidenciais. Em 1992, o empresário texano Ross Perot acabou organizando uma das candidaturas presidenciais independentes mais bem-sucedidas da história, que terminou com ele recebendo 8% dos votos nas eleições gerais que foram vencidas por Bill Clinton. Kennedy diz que espera vencer as eleições atraindo apoiadores de Biden e também Trump. E a desinformação correu solta na plataforma de mídia social X de Elon Musk, antigamente conhecida como Twitter, nas 48 horas desde o ataque surpresa dos militantes do Hamas a Israel, com usuários compartilhando afirmações falsas e enganosas sobre o conflito e o próprio Musk apontando os usuários para uma conta conhecida por espalhar desinformação. Vários usuários compartilharam no final de semana um comunicado de imprensa falso da Casa Branca, alegando falsamente que os Estados Unidos estavam, na verdade, enviando bilhões de dólares em nova ajuda a Israel em resposta. Contas no X, com centenas de milhares de seguidores no total, espalharam rapidamente o comunicado de imprensa adulterado da Casa Branca, depois que ele apareceu online no sábado. O influenciador de mídia social Jackson Hinkle, que estava entre os que compartilharam a divulgação falsa, afirmou que foi um tapa na cara da Ucrânia, que tem implorado aos Estados Unidos por mais dinheiro para se defender da Rússia. O próprio Elon Musk aumentou o caos informativo no domingo, recomendando que os usuários do X, no caso, acompanhassem o conflito Israel-Hamas, seguindo uma conta conhecida por espalhar desinformação, incluindo um relatório falso no início deste ano sobre uma explosão no Pentágono. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Trânsito. Motorista que está na rodovia Dom Pedro I, na altura de Jarinu, quilômetro 93, encontra dificuldade na pista sentido Jacareí por conta de uma obra de recuperação do asfalto. Há interdição de uma faixa de rolamento com previsão de liberação no final desta terça-feira, mas nesse momento há reflexos com lentidão em função dessa obra na rodovia Dom Pedro I. Rei do Óleo Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. A melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Filtro de combustível, de óleo, de ar. Sua transmissão automática, pode confiar. Rei do Óleo Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Lojas em Campinas e região. Rei do Óleo Auto Shop. Agora o assunto é profissional. O sabor da competição alcança outro nível e ninguém vai ter vida fácil com nossos jurados. Com a exigência de quem fala de chefe para chefe, a edição do MasterChef Profissionais está fervendo de emoção. Helena Rizzo, Jacan, Fogaça e eu esperamos por você. MasterChef Profissionais. Terça, 10h30 da noite, na Band TV.
São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 17 minutos. Estamos de volta com informações agora da região metropolitana de Campinas, porque tem operação da Polícia Federal em andamento nesta terça-feira. E tem um dono de uma empresa como alvo dessa apreensão realizada mais cedo. Município vizinho aqui de Campinas. Gustavo Gimenez, bom dia para você. Exatamente, Heitor. Bom dia a você, ao Thiago, a todos que nos acompanham. Mandados de busca e apreensão em endereços residenciais em Indaiatuba para aprofundar investigações sobre crimes contra o sistema financeiro. Os mandados foram expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas e se destinam a endereços residenciais ligados a esse investigado. De acordo com o que foi apurado nas investigações, essa pessoa, esse investigado, mantém uma empresa voltada à captação de investidores, prometendo rendimentos de 10% ao mês, mais comissões para apresentação de novos investidores. Com um perfil apresentando ostentação, carros de luxo nas redes sociais, nem o investigado e nem a pessoa jurídica que ele se relaciona, nem a empresa de fato, possuem autorização da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, para a atuação nos serviços que oferece, né? Então, é um crime. Portanto, a ação que está sendo realizada no dia de hoje, não há mandado de prisão contra o investigado, mesmo porque ele não foi encontrado até o momento, mas a polícia está investigando, está apurando esse caso. E olha, durante as buscas, Heitor, foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos que mostram vários investidores que entregaram R$300 mil ao investigado. Portanto, é aquela coisa que a gente está até acostumado, né? Quando é bom demais, alguma coisa tem de errado. Então, ele falava, olha, você vai ter 10% ao mês de rendimento. Alguma coisa tá de errado. Imagina só, você investe ali uma quantia em dinheiro e por ano você tem 120% de lucro. É algo de fato errado, um tanto quanto misterioso, e é isso que a polícia está apurando, entendendo também como que ele agia e como ele atraía novas pessoas. E tá aí até algo que a gente pode pensar numa estratégia de pirâmide, né, Heitor? Você tem um rendimento, mas você vai ter comissão se você trouxer mais investidores pra gente. E assim fica aquele esquema que a gente conhece, polícia atenta a esse caso. É o clássico esquema de pirâmide que a Polícia Federal está investigando aqui na região para saber se realmente era assim que funcionava. Tiago Prudente, eu tô com o Tiago na cabeça porque ele mandou uma mensagem agora. Mas, Gustavo, o Tribunal de Justiça de São Paulo converteu em prisão preventiva, o que era até então temporária, para o suspeito de matar um historiador formado na Unicamp. É o caso da morte de Gilberto Pereira Snaiker, de 31 anos, ganhou uma repercussão enorme. Foram dias de angústia, né, Gustavo, pelas buscas até então do desaparecimento e depois a confirmação do homicídio desse homem na cidade de Campinas. E o homicídio, quando foi descoberto, Heitor, gerou um outro mistério, né? Porque a cena do corpo com diversas marcas, lesões inclusive na cabeça, uma pedra ao lado com sangue, gerou ali uma expectativa para se entender o que aconteceu de fato. Agora, com essa prisão preventiva, o suspeito de assassinar o historiador vai ficar mais um período aí à disposição da justiça. Significa o quê? Quando a prisão é preventiva, ele vai aguardar na cadeia até uma nova decisão da justiça. Não tem mais um prazo, vai acabar. Não. Se a justiça achar que por algum motivo, algum pedido da defesa, ele deve ser solto, aí deve acontecer, mas se não, ele deve aguardar aí toda a investigação e até mesmo julgamento. Ele foi preso em 15 de setembro, quando a Polícia Civil recebeu uma denúncia sobre onde esse homem estava. Ele foi encontrado junto com o pai e ambos foram levados ao DHPP, né? O corpo de Gilberto tinha sido localizado 5 dias antes na Vila Mingoni com marcas de violência. Portanto, havia até uma denúncia ali de que pudesse ter sido motivado por homofobia. Questionado sobre o assunto, o advogado da família de Gilberto disse que a prisão preventiva foi decretada e necessária para mostrar como um meio de proteção à sociedade, mas ainda assim a gente está aguardando para saber
o que de fato motivou esse crime ainda não está esclarecido como se gostaria, né? O que de fato motivou esse homem a cometer o crime. Vale lembrar que esse mesmo assassino, esse mesmo suspeito, ele é considerado extremamente perigoso porque em 2021 cometeu um outro crime após uma discussão considerada banal. Assassinou um homem de 61 anos com mais de 20 golpes de bengala na cabeça. Enfim, né? É algo que precisa ser visto de perto e o fato dele estar preso também é um ponto importante, Heitor. 11h22, a Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou uma nota ontem à noite dizendo que o mês de outubro está sendo marcado pelas fortes chuvas que atingiram o estado e, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado, na capital paulista, o acumulado de chuva dos 8 primeiros dias, só de 1º a 8 de outubro, choveu o equivalente a 65% do que era esperado para todo o mês. Em Campinas, o acumulado das últimas 72 horas, nós falávamos só da chuva de domingo, né, de pouco mais de 80 milímetros. Das 72 horas, 125 milímetros, superando a média mensal de 113,1 milímetros. Ou seja, já choveu em Campinas o que era esperado para o mês inteiro e sobrou água ainda. Em Sumaré, a maior chuva do estado nos últimos 3 dias foi registrada com um acumulado de 174 milímetros. Essa chuva de domingo em Campinas vai chegar em Capivari entre hoje e amanhã. E essa é a preocupação com o nível do rio Capivari, que corta uma boa parte da cidade e atinge bairros que já estão nesse momento em alerta, Gustavo Gimenez. Exatamente, Heitor. A informação que se tem, primeiro com relação a Montemor, é que a água está baixando e é um bom sinal para Montemor. Ótimo, ainda bem. As 15 famílias que estavam desabrigadas já poderão voltar em breve, né, para suas residências, mas essa água está indo em direção a Capivari. E aos poucos vão chegando atualizações sobre o nível do rio. A mais nova atualização era de 1,98 m. Estou até vendo se não atualizou, permanece essa de 1,98 m, sendo que o transbordo acontece a 2 metros. Enfim, esse nível de rio, Heitor, recentemente, eu não vou trazer com tanto detalhe, mas acho que no começo do ano passado ou desse ano, enfim, não vou trazer esse dado preciso, mas chegou a um recorde, né, passando aí de 4 metros. É uma situação difícil para essas pessoas, mas ao mesmo tempo vai trazendo aí reflexos dessas chuvas que atingiram a região e que a gente só sabe que daqui para frente vai ser isso, porque será o período de chuvas. Ao mesmo tempo, ainda Campinas acompanhando os estragos de perto. Ontem no Acontece a gente mostrou que o nosso repórter, o Everton Ramos, estava em frente, né, diante de uma árvore que estava caída e a prefeitura ainda não tinha dado conta de chegar lá, né? E ainda assim a prefeitura tinha mobilizado uma equipe grande. Não estou necessariamente dizendo que a prefeitura não foi lá por má vontade, é porque não deu conta mesmo, né? Os estragos estão ficando muitos, cada vez mais em um curto espaço de tempo, um nível elevado de água. A gente vai trazer toda a repercussão desse caso, ao vivo, inclusive, no Acontece a partir da 13h, Heitor. Combinado então, convite feito. Gustavo Gimenez, 13h, logo depois do Donos da Bola com Carlos Batista. Tem a notícia da nossa região na sua hora do almoço na tela da Band Mais TV. Grande abraço, Gustavo. Bom jornal a você e toda a equipe do Acontece. Um ótimo dia, uma ótima tarde a todos. Daqui a pouco já é tarde, a gente se vê. 11h25, Tiago Prudente, tem mudança no primeiro escalão do governo do estado de São Paulo. Que mudança é essa determinada e assinada pelo governador Tarcísio de Freitas? Tiago. Olha, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o produtor rural Guilherme Piai Silva Filizola é o novo secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado. Ele vai entrar no lugar de Antônio Júlio Junqueira. O secretário pediu demissão, Antônio Júlio Junqueira, na semana passada. Ele alegou razões familiares e também, Heitor, o que chama atenção, ele também disse o incômodo com interferências políticas na pasta de agricultura aqui em São Paulo, o que estaria atrapalhando o trabalho dele, a interferência política, e, portanto, ele pediu para sair. Disse que não dava para trabalhar desse jeito, então pediu para sair. Essa é a primeira mudança em 10 meses aí de gestão do governador Tarcísio de Freitas. O novo secretário já era secretário executivo da pasta.
ele que é o número 2 da hierarquia ali, né? E já atuou também como diretor do Instituto de Terras do Estado de São Paulo. O novo secretário, Guilherme, ele é do Republicanos, mas é considerado da cota pessoal, não está dentro da cota do partido, cota pessoal do governador de São Paulo, portanto, a primeira mudança aí. Espero que as interferências políticas que o antigo secretário alegou, mas não disse claramente que interferências políticas são essas na pasta, não aconteçam novamente, né? E não coloquem mais um secretário para fora. Vamos aguardar para ver, né? Gostaria de trazer mais mensagens dos ouvintes, mas infelizmente nosso tempo acabou. Se vocês puderem participar com a gente amanhã, o convite está feito. 10 horas da manhã estaremos de volta no Manhã Bandeirantes, porque a partir de agora vem o noticiário esportivo com o aniversariante do dia, Carlos Henrique. O CH, o Bate Pesado, hoje comemorando mais um aniversário. Parabéns ao Carlos Henrique e, claro, em nome de toda a nossa equipe do Manhã Bandeirantes, estendendo também o carinho a ele que tem o apelido de Bate Pesado, mas tem um coração único e que eu conheço há tantos anos e com quem aprendi muito e ainda aprendo todos os dias no jornalismo, no rádio esportivo. E amanhã a gente volta, Thiago Prudente. É isso aí, um feliz aniversário para Carlos Henrique, muitas felicidades, saúde e um bom programa aí. E a gente volta amanhã aqui no Manhã Bandeirantes. Convite feito, aguardando a sua participação também, aguardando você amanhã no Manhã Bandeirantes. O aniversariante chegou e é hora do noticiário esportivo. Um grande abraço e continue na Rádio Bandeirantes. Este é o Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Sede no Cambuí, na Rua Doutor Sampaio Peixoto. E loja de lançamentos no Guanabara, na Barão de Itapura, 1772. Ligue 19 3722 7740. WhatsApp 99525 4275. E nas redes sociais no @LG Mota Imóveis. Assista nosso programa Circuito Imobiliário todos os sábados às 8h30 na tela da Band Mais TV. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Ferramentas elétricas novas e seminovas em ofertas imperdíveis para você. Isso mesmo, anote aí. Dias 20 e 21 de outubro na Eletrotec teremos um evento especial oferecendo a você a chance única de adquirir ferramentas por um preço imbatível. E tem mais, são 2 dias de descontos, ofertas, jogos de adivinhação e a presença da Makita com lançamentos e demonstrações. Não perca essa oportunidade. Saiba mais em eletroteccampinas.com.br. Eletrotec, tudo em ferramentas. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1000.